Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre um tema que eu gosto muito e que o pessoal sempre me pergunta. E aproveitando, que o Natal tá chegando aí, o final de ano tá chegando aí, você não sabe muito o que pedir ou até mesmo o que dar de presente aí pro seu pai, sua mãe, seu grande amor, enfim. A gente resolveu gravar esse vídeo que são os 10 livros que todo trader deveria ler em 2024. Óbvio que assim, nem todo mundo vai conseguir ler 10 livros em 2024 e você também não precisa disso. Mas eu procurei separar aqui quais são os melhores títulos, os títulos que eu mais gosto e que também eles conseguem te ajudar a criar uma base sólida e também eles conseguem, digamos que assim, abarcar várias áreas diferentes do trading. Então separei 10 livros e também separei um bônus aí no final do vídeo. Então vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente começar, por que eu acho importante você estudar por livros? Os livros, primeiro, os livros são uma forma de você perpetuar o conhecimento ao longo da história. Outra coisa também, o livro ele tem detalhes que muitas das vezes a gente não consegue cobrir num vídeo ou a gente não consegue cobrir em algum outro formato, num post no Instagram. E tem um outro ponto muito importante que vocês sabem que para mim é muito importante, que são as referências. Todo vídeo que a gente faz muito baseado nas referências originais. Então, se eu estou falando de Al Brooks, eu falo muito baseado no que o próprio Al Brooks escreveu. Quando é minha opinião, eu falo, isso aqui é um vídeo mais opinativo, etc. Quando é o Larry Williams, eu falo, olha, isso aqui é muito baseado no que o Larry Williams escreveu. E aí eu recomendo vocês dividir as mídias que vocês estudam. Então, por exemplo, assiste um vídeo sobre o Larry Williams, que a gente fez, Você assiste o vídeo do Larry Williams, depois você vai e pega o livro dele para ler no detalhe o que ele escreveu, como ele escreveu. É muito importante sempre se questionar a fonte, sempre procurar as referências originais, beleza? E o primeiro livro que eu recomendo para vocês, para você ler em 2024, é o Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do grande professor Flávio Lemos, que já participou aqui do podcast, e não é porque o Flávio Lemos é nosso amigo não, mas esse livro é muito legal, as novas edições elas estão bem completas, então tem bastante material. É até curioso, tá? Uma curiosidade, o Flávio Lemos perguntou pra gente, ele veio consultar a gente perguntando quais capítulos a gente queria que adicionasse, pedindo pra gente sugerir temas, então isso é muito legal, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. E outra coisa, é o livro oficial da PMEC para você tirar a certificação de CNPI. Então, se você quer ser um analista técnico, CNPI, trabalhar em corretora, banco, etc., você tem que conhecer esse livro de cabo a rabo. Então, é a primeira indicação. Indicação número 2, Análise Técnica do Mercado Financeiro, do John Murphy. Esse livro, ele tem uma tradução em português, então eu também dei preferência por trazer livros que tenham tradução em português, alguns não vão ter, desculpa. Mas o do John Murphy é um clássico, é o livro base ali, eu costumo brincar que o John Murphy, junto com o Martin Pring, seriam os livros base da análise técnica. Ele é um livro que provavelmente vai ter muita coisa que você vai falar assim, mas isso aqui eu já sei suporte e resistência, eu já sei figuras, eu já sei linha de tendência, mas assim, dê uma chance para esse livro, leia de novo. Aqui, ele é um livro que ele vai te trazer uma base muito sólida de análise técnica clássica, e o John Murphy é um clássico, tá? Tem um outro livro do John Murphy que é legal também, que é o Intermarket Analysis, também tem tradução, a tradução é lá pelo Márcio Noronha, que vale a pena você conferir. Então acho que é um segundo livro aí para você ter, que eu acho que está na estante de todo trader bem sucedido. O terceiro livro que eu indico para você, e que é um livro de uma linguagem muito fácil, muito simples, mas que tem informações muito valiosas, é Como se transformar em um operador/investidor de sucesso, do Alexander Elder. O Alexander Elder ele é um russo, ele é um psiquiatra, se não me engano, e ele fez esse livro, na verdade, o inglês dele é o How to Trade for a Living. E é muito interessante, porque ele é um livro que ele começa falando de toda uma abordagem da psicologia do mercado, ele faz uma série de analogias muito interessantes, fala sobre psicologia de massa, e ele também vai para a parte técnica. Ele é um livro que, mesmo se você não está começando, eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque é uma leitura gostosa, uma leitura simples, mas que ele traz várias coisas muito interessantes, incluindo uma coisa que é bastante difundida aqui no Brasil, que eu gosto de usar pra caramba, que é o Triple Screen. Mas aí você vai ver que no original, o Triple Screen ele trata de um jeito um pouquinho diferente do que a gente costuma falar. Então é muito legal, acho que vale a pena você dar uma olhada nesse livro. E até um outro ponto, ele faz a divisão dos 3 M's que ele fala, que é o método, mente e o dinheiro. É 3 M's porque ele fala Mind, Method e Money Management.
Então é mente, método e dinheiro. Ele divide o estudo do trader nessas 3 coisas e eu acho que faz bastante sentido, né? Por exemplo, imagina, você divide os seus estudos em psicologia do trading, a parte da técnica e a parte de gerenciamento de risco. Então, muito, muito interessante, vale a pena você dar uma olhada. O quarto livro que eu trago para você, na verdade, é uma série. Eu não tô com ela aqui, mas eu vou botar na tela para vocês, que é a série do Market Wizards, do Jack Schwager. O Márcio Noronha traduziu para os magos de mercado. Tem o Magos de Mercado, Novos Magos de Mercado, e eu vi que uma outra editora também soltou o Magos de Mercado Desconhecidos. Porque o Jack Schwager é o seguinte, ele é um cara que ele entrevista vários traders já há vários anos, e ele lançou essa série de livro Market Wizards. Então você tem o Market Wizards 1, você tem o The New Market Wizards, que é como se fossem novos magos de mercado, você tem o Hedge Fund Market Wizards, ou seja, que é o Market Wizards mais focado para os gestores de fundos de investimento, e mais recentemente ele tem o Unknown Market Wizards, que é como se fosse um mago de mercado desconhecido, que é um de capa amarela, que é justamente traders de varejo, mas que são grandes traders. Ah, ele tem mais um também que é o Stock Market Market Wizards, que é focado só em quem opera ações. Esse aí é muito difícil de achar, eu já tive muito problema para achar esse livro, mas enfim, eu recomendo a série por completo. Eu costumo brincar que a série do Mago de Mercado é uma série que ela vai acompanhar você ao longo da sua vida inteira como trader, porque são várias entrevistas e você vê grandes nomes ali do mercado, você vê eles contando as histórias, e uma coisa que eu recomendo, leia o Market Wizards, depois você espera passar, sei lá, 6 meses, 1 ano, leia de novo, você vai ver que você vai ter um outro grau de compreensão, você vai trazer mais insights. Eu brinco que assim, é um livro para você ir lendo e relendo, não precisa ler ele de cabo a rabo, pega os nomes ali que você mais gosta e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. O quinto livro que eu recomendo para vocês, eu também não estou com ele aqui, é o Reminiscências de um Especulador Financeiro, do Edwin Lefebvre. Eu não sei se é esse o nome não, mas basicamente ele conta a história do Jesse Livermore. Jesse Livermore é considerado o maior trader de todos os tempos e tem várias histórias legais lá, tem várias coisas também sobre como Jesse Livermore pensava e é um clássico, né? A gente tem várias edições em português, várias edições em inglês, uma das edições em português, inclusive o prefácio é do Florian Bartonek, e uma das edições em inglês é o Paul Tudor Jones, ele fala que aquele livro foi transformador para ele. Ele é um livro que às vezes você pode ter um pouquinho de dificuldade de entender o contexto, porque ele fala de um período muito específico da história. Para quem quiser, às vezes, gastar um pouquinho mais, tem uma edição que eu tinha comprado até, que é uma edição comentada, que é muito legal, que é grandona, que ele vai comentando qual que era o contexto de cada época que ele cita no livro. Mas, enfim, eu acho que é um livro legal, pelo menos para você ler, ou até mesmo pegar um pouquinho da parte das histórias, alguns insights legais ali. Mais um livro que também vale a pena de tempos em tempos você reler. O sexto livro que eu recomendo para você, já que eu falei do Jesse Livermore, é um livro do próprio Jesse Livermore. E aí a gente vai caminhando para quem às vezes já tem um pouquinho mais de experiência no mercado, ou caso você tenha lido esses livros anteriores que eu te falei, você já vai estar com um pouquinho mais de experiência no mercado. Esse livro chama How to Trade in Stocks, é um livro muito antigo, eu não lembro exatamente o ano, mas assim, é mais ou menos ali pós-crise de 29, um pouco antes da crise de 29, e é literalmente o Jesse Livermore explicando qual que é o processo de raciocínio dele. É muito interessante, porque você vai ver que muitos dos insights que ele traz nesse livro, e a forma como ele divide o método dele, não variou muito para hoje em dia, né? Então você vai aprender lá ele comentando, por exemplo, sobre como ele espera os pivôs, como que ele faz uma análise top-down, então ele olha do índice, né? Ele olha primeiro a situação do mercado, depois setores mais fortes, depois ações mais fortes. Depois você vai ver ele comentando sobre leaders and laggards, né? Que é justamente os líderes e aquelas ações que estão atrasadas, que ele prefere comprar os líderes. Enfim, é muito interessante, ele também vai falar sobre gerenciamento de risco, então é muito legal para você ter uma ideia de como que o Jesse Livermore pensava. Ele não vai te ensinar exatamente uma técnica de entrada e saída, mas ele vai te ensinar uma forma de raciocinar mercado, que na minha visão é até mais importante, mais abrangente do que você pegar um sinal de entrada e um sinal de saída. Sétimo livro que eu te recomendo para você ler em 2024 é esse aqui, ó, How to Make Money in Stocks, do William O'Neill. O William O'Neill ele foi muito inspirado pelo Jesse Livermore e por isso que eu botei o How to Trade in Stocks antes do How to Make Money in Stocks, porque ele bebeu bastante dessa fonte. O William O'Neill, para quem não sabe, foi um investidor lendário dos Estados Unidos, ele morreu esse ano, agora de 2023. Ele é fundador do Investor Business Daily, que é um jornal que tem lá nos Estados Unidos. É um jornal e uma plataforma também, enfim, tem bastante coisa legal. Aliás, eu sou assinante da plataforma, só que infelizmente ela só tem sobre o mercado americano. E é muito legal, eles têm a ideia de você fazer o Ken Slim. Ele apresenta a metodologia dele chamada Ken Slim. Esse livro, talvez ele seja um primeiro livro que ele te ajuda a juntar análise técnica com análise fundamentalista, porque o Ken Slim é uma sigla que ele usa justamente para poder mostrar o que ele olha para selecionar ações. Então, por exemplo, ele compara
Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, ele apresenta a metodologia que ele criou, que é o Keynes Lean, e mistura análise técnica com análise fundamentalista. O Keynes Lean ele é uma sigla que significa o C é Current Quarterly Earnings and Sales, então que ele compara lucro e venda quarter a quarter para poder selecionar as ações. O A ele vem de crescimento de lucros anual, então ele compara o crescimento de lucros anual. O N vem de novos produtos e um novo management, e também de novas máximas, ou seja, ações que têm novos produtos, que têm uma boa governança e que estão liderando em relação ao mercado. O S vem de supply and demand, então, ou seja, ele quer ações que tenham um aumento de volume, que você tenha a construção de pressão compradora. O William O'Neill ele fala bastante dos cup handles. O L é o leader or laggard, ou seja, ações que estão liderando ou que estão atrasadas no mercado. O I é o institutional sponsorship, ou seja, ações que têm uma quantidade grande de fundos que possuem essas ações. E o M é a direção do mercado, que é justamente você fazer esse top-down. Então, assim, é muito interessante, vale a pena você dar uma olhada. O William O'Neill ele opera muito o que ele chama de growth stocks, ou seja, são ações orientadas a crescimento, são ações que os múltiplos crescem acima de 30%, 40%, enfim, é muito legal. Algumas coisas não dá para aplicar no Brasil, pela característica das empresas, a gente não tem tanta growth stock assim, mas pelo menos se você pega o raciocínio dos cup handles que ele usa, também da questão do volume e da questão do crescimento, é muito interessante, principalmente para swing trade, tá? E agora o 8º livro que eu recomendo para você é desse senhor aqui, que a gente tem bastante vídeo já no canal, que é o senhor Mark Minervini. O Mark Minervini, ele tem 2 livros, ele tem o Trade Like a Stock Market Wizards, que ele, por que também eu estou fazendo essa linha do tempo, né? Então, Jesse Livermore, William O'Neill, que foi muito inspirado no Jesse Livermore, e o Mark Minervini, que foi muito inspirado no William O'Neill. A questão é o seguinte, o Mark Minervini, ele é um cara que ele é viciado em alta performance. Então, o Trade Like a Stock Market Wizard é um livro muito legal, ele mistura análise técnica e análise fundamentalista, porém, quando ele vai para o livro 2, que é o Think and Trade Like a Champion, não tem nada de fundamento. Ele comenta tudo que ele olha na parte técnica, e é muito legal, assim, porque ele justamente comenta sobre quais são as características das ações que ele usa, que ele gosta, como que ele faz a questão de risco, gerenciamento de risco, position sizing, como que ele determina a tendência do mercado. Ele fala um pouquinho também da mentalidade dele, como que ele pensa. Enfim, é um livro muito, muito bacana. Só que uma coisa que eu já aviso para você, ele não vai explicar exatamente uma metodologia, mas ele vai apresentar várias coisas que você pode usar para poder construir um trade system, também para poder olhar nas ações, e aí, obviamente, você vai construir no seu. Mas assim, é um livro muito legal, principalmente para quem quer chegar num ponto de trade, e aí eu falo mais do swing trade, em que você se torne muito rigoroso com as suas regras, que você fique bem focado ali. E o Mark Minervini é um cara que, assim, ele não tem muita coisa, ele não aceita muito que algo pareça com o que ele costuma operar, tem que ser exatamente o que ele opera. Então é um livro muito legal, acho que vai dar muito insight para vocês. Livro número 9 que eu recomendo para vocês, e aí na verdade não é um livro, mas é um autor, que é o senhor Al Brooks. Vocês sabem, para quem me acompanha, sabem que eu sou viciado em Al Brooks. Eu acho que a metodologia do Price Action, né, não foi ele que criou o Price Action, mas assim, a leitura do barra a barra que ele faz, a leitura de mercado que ele faz, me ajudou muito a desenvolver a minha parte subjetiva, a minha parte discricionária. E a série dele, os 4 livros dele são sensacionais. Esse aqui é o Reading Price Charts Bar by Bar. O Márcio Noronha fez uma tradução dele, vale a pena você conferir. Esse aqui foi o primeiro livro que o Al Brooks escreveu. Ele é um livro mais difícil, tá? E aí por isso que eu também estou deixando para o final. Para quem lembra, a gente leu esse livro juntos em 2021 na sala e a gente demorou 1 ano para ler esse livro. Por mais que ele seja pequeno, ele tem o quê? 380 páginas. Mas foi um livro que demorou 1 ano porque ele é um livro muito denso. Mas eu sinto que assim, muita gente critica o Al Brooks porque tem muito gráfico parado e etc. Mas, o que eu falo com vocês? O gráfico parado é uma excelente forma de você treinar leitura. O Al Brooks ele vai te apresentar vários cenários de mercado. Você lendo o livro e lendo a forma como ele interpreta os movimentos, eu acho que vai te ajudar a criar uma biblioteca mental dos movimentos técnicos para você, depois, quando você for aplicar a sua parte discricionária e a sua leitura de mercado, você conseguir refinar ela. É muito legal, eu gosto muito desse livro. E também gosto da série, assim, eu não terminei de ler o restante da série, mas esse livro especialmente, ele está bastante resumido. Talvez para quem nunca leu Brooks na vida, vai ficar um pouco difícil, mas você também tem aquela série de 3 livros dele, que é o Operando Price Action, Tendências, Reversões e Lateralidade. Todos eles também estão traduzidos pela Time e você consegue comprar lá no site deles. Enfim, quando você vai começar a estudar Brooks, é um comprometimento, tá? Então,
ele demora, ele é um livro difícil, não leia com pressa, tenta ler da forma mais profunda possível, vai assistindo os vídeos, a gente tem vários vídeos aqui sobre Brooks no canal, mas assim, para quem gosta desse tipo de leitura discricionária, ou para quem gosta de tentar entender ou achar um pouco de lógica em alguns movimentos, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E o livro número 10 que eu recomendo para vocês, agora é pra galera mais hardcore, tá? Ou melhor, para quem está começando a ser mais hardcore, que é o livro Análise Técnica Baseada em Evidências, do David Arison. Esse livro ele é muito interessante para quem quer desenvolver sistemas objetivos de trading, para quem quer, por exemplo, criar robôs, ou para quem quer criar setups, quem quer fazer uma série de backtests, estudos estatísticos, etc. O David Arison seria, digamos que assim, a porta de entrada para esse mundo, até mesmo do quant trading, né, do quantitative trading, etc. O David Arison seria a principal referência. Só uma coisa, cuidado com esse livro, porque ele é um livro muito difícil, tecnicamente falando, mas ele é muito legal, ele traz uma parte de estatística bem legal. Só que, por que eu estou falando cuidado? Porque o David Arison, ele é um cara que ele é meio brigado com a análise técnica tradicional. Então o início do livro é ele metendo pau na análise técnica tradicional, falando como que nada que não é testado, ou nada que não é sistemático não serve para nada, etc. Enfim, essa parte eu abstraio um pouco, mas assim, o David Arison, ele é um cara que ele é um professor, né? Eu esqueci qual que era a universidade que ele dava aula, não sei se é do MIT, alguma coisa assim, mas ele é um professor de trading quantitativo, etc. Então, um cara bem acadêmico. E esse livro é muito, muito legal. Ele mostra como que você testa uma regra de trading, ele mostra como que você constrói um sistema, como que você faz backtest. Para quem quer ir para esse mundo, eu acho que é muito, muito, muito bacana. E o bônus que eu falei para vocês é que é o seguinte, eu estou falando de livros aqui, alguns deles têm algumas coisas sobre aspecto psicológico de mercado, mas eu sei que muita gente me pede indicações sobre isso. As indicações de livros sobre psicologia de mercado que eu vou fazer para vocês é o seguinte. O primeiro é... Eu quero fugir um pouco do óbvio, tá? Eu sei que todo mundo indica o Mark Douglas, é legal pra caramba, né? Que é o Trader Disciplinado e o Trading the Zone, mas eu quero indicar alguns nomes diferentes. O primeiro nome que eu indico para vocês é o Mental Game of Trading, do Jared Tendler. A gente fez um vídeo que eu usei esse livro como base, e é um livro muito legal, porque ele fala de todos os aspectos psicológicos do trading, mas ele junta isso com a técnica. Ou seja, né? Você pensa a sua performance, só para dar um exemplo, né? Ele pega e faz assim, olha... você sente ansiedade. Então a ansiedade, ela na verdade é uma consequência de algo técnico que você está fazendo. Ele mostra como que você avalia performance de várias formas diferentes. Enfim, ele é um cara que ele trabalhou com muitos atletas e ele traz esse aspecto de avaliação de performance, de métricas, etc., para dentro do mundo do trading. Então é muito, muito bacana. Outros livros também diferentes, caso você queira ler sobre psicologia do trading, são os livros do Brett Steenbarger. Ele tem dois livros que eu gosto muito, que um chama Daily Trading Coach, que é um livro de 101 lições sobre psicologia do trading. Ele é um livro que é tipo aqueles livros assim que você lê uma página por dia, você lê uma lição por dia, você pode pular lições, não tem problema nenhum. E um outro livro dele, que aí sim já é um livro para você ler inteiro, que é o Trading Psychology 2.0. Esses são os bônus aí, porque eu sei que psicologia do trading é um tema que a galera sempre pergunta. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre indicações de leitura, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Vocês sabem que eu gosto pra caramba disso. Enfim, espero que ajude vocês. Lembrando, tá, pessoal? O objetivo não é você ler 10 livros no ano. O objetivo é que se você ler um livro muito bem lido, já está muito bom. Mas eu deixo as indicações para vocês. Uma outra coisa muito importante também, leia anotando, leia escrevendo, né? Não se preocupe em terminar de ler o livro. Leia com atenção. E outra coisa, leia uma dicasinha, leia por tempo, não leia por quantidade de páginas. Um Al Brooks, você vai demorar um determinado tempo para ler uma página. O Alexander Elder, você vai determinar outro tempo. Então bota uma meta. Eu vou ler 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia. Isso já é suficiente para fazer uma transformação aí ao longo do seu ano. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. E eu te vejo aí em 2024. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.